Contrariedades, resistência, discordância de opinião, de vontade, são coisas com as quais nós precisamos nos acostumar na nossa vida. Não é sempre que nós fazemos aquilo que nós queremos, não é sempre que nós escutamos as coisas conforme nós queremos. Nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. O nosso tempo tem uma grande fragilidade, que são pessoas incapazes de ter uma frustração, de receber o não diante de uma situação. Isso vem já desde a educação, quando as crianças que são educadas para sempre levarem adiante, fazerem a própria vontade. Às vezes a gente vê isso muito comumente no dia a dia, quando uma criança se irrita, quando uma criança está irritada com uma coisa que é contrária à vontade dela, e por isso ela se rebela, se manifesta, se mostra e assim por diante. Diferente, às vezes, de uma criança que tem uma questão de saúde, um problema de saúde. Então a gente entende isso. Mas muitas pessoas estão criando dentro de si personalidades que são infantilizadas. Pessoas incapazes de conviver com o contrário, de receber um não numa determinada situação. E por isso, todo um drama, toda uma situação psicológica, humana, pessoal que vai adiante. E nós não nos preparamos às vezes para receber isso. E também isso acontece na vida espiritual. Quando se fala aquilo que eu não gosto de ouvir, quando se fala aquilo que eu não quero ouvir, bom, esta pregação ela não serve para mim, esta palavra do Evangelho ela não serve para mim. E não poucas pessoas vão atrás de uma pregação, de uma igreja, de uma palavra distorcida do Evangelho, para que combine com a minha opinião, sem pedir que eu faça nenhum esforço no sentido da conversão. Quantas igrejas existem por aí que pregam isso? Quantas igrejas que falam por aí desta maneira simples, dizendo: olha, Deus te ama, e porque Deus te ama, você não precisa fazer nada para mudar na sua vida, você não tem a necessidade da conversão, basta esse amor de Deus, que é um amor inconsequente, é um amor que não tem preocupação com a vida eterna, mas é um amor apenas sentimental, como se bastasse sentir bem, escutar uma boa palavra, fazer uma boa caminhada pessoal, estar tranquilo consigo mesmo, com as coisas, e cada um leva a vida do jeito que quiser. Esta não é a palavra do Evangelho, este não é o anúncio do Evangelho, esta não é a finalidade da evangelização. Primeira leitura, nós escutávamos o profeta Amós, que é um profeta até que pequeno, ele tem apenas uma missão. Ele foi chamado por Deus da sua realidade. O que ele fazia? Era pastor de ovelhas, cultivava sicômoros, apenas isso. Um homem sem grandes expectativas, um homem sem grandes iluminações, sem uma grande preparação, um homem muito simples. Mas Deus chama este homem muito simples para levar uma palavra a um lugar, a um santuário, a Betel, ali aonde o rei frequentemente comparecia para oferecer os seus sacrifícios a Deus. E ali ele é exortado pelo chefe da casa, pelo chefe do templo, pelo sumo sacerdote, para que não fizesse aquela pregação, porque aquela pregação era dura demais aos ouvidos do rei. Aquela pregação não servia para aquele lugar. A palavra é boa, mas não é boa para este lugar, porque aqui nós estamos acostumados com uma palavra mais doce, com uma palavra que não chama, que não convida à conversão, que não promove a justiça, que não promove a verdade. Portanto, vá para outro lugar fazer a sua pregação. Isso acontece frequentemente também nos dias de hoje. Quer dizer, não é um problema só do passado. Ainda hoje se procura, se busca este tipo de comportamento da parte dos profetas, da parte
das pessoas que falam em nome de Deus, ou das pessoas que leem o Evangelho para anunciar o Evangelho. Jesus envia os seus discípulos para que façam uma pregação, mas é muito clara a palavra de Jesus. Ele chama os discípulos e os envia 2 a 2 para que anunciassem a verdade do Evangelho. Aonde ela fosse acolhida, muito bem, ali ela poderia permanecer. Mas quem não aceita o Evangelho, então Jesus convida os seus discípulos a terem uma atitude de descompromisso com aquela realidade. Uma atitude de pessoas que vão adiante. Olha, se aqui o Evangelho não é aceito, se aqui se exige que faça uma modificação para a palavra do Evangelho, este lugar não merece o Evangelho. Este lugar não merece a preocupação de Deus. Este lugar não merece a pregação e o exercício desse ministério. Por quê? Porque aqui não existe uma disposição para a conversão. Se nós não estamos dispostos à conversão, nós estamos no lugar errado. Se nós não estamos dispostos à conversão, o Evangelho não é para nós. Se nós não estamos dispostos a deixar que o Espírito Santo de Deus ilumine, conduza o nosso caminho, a pregação do Evangelho não nos serve. Ela não é para nós, ela é para qualquer outra pessoa, mas não para nós. Porque o que nós estamos buscando, o que nós estamos procurando, ou é a conversão a partir da escuta do Evangelho de Jesus Cristo e o compromisso com este Evangelho de Jesus Cristo, ou nós estamos perdendo tempo. Por isso que a palavra, ela é muito clara, ela é muito direcionada, e ela serve apenas para isso, para a mudança de vida. O Evangelho não tem a obrigação de nos fazer sentirmos bem, sentirmos tranquilos, de nos sentirmos afagados pelo carinho, pelo amor de Deus. Mas o amor de Deus é justamente este convite à mudança de vida, à transformação. E Jesus não tem nenhum receio de dizer aos seus discípulos: chacoalhem a poeira das sandálias e vão adiante. Aonde o Evangelho não for aceito, vão adiante. Aonde a palavra de Deus não serve, aonde a verdade não pode ser proclamada, vão adiante. Não se preocupem, não fiquem preocupados e querendo forçar um caminho de conversão, porque o caminho de conversão só existe na liberdade de quem aceita a palavra do Evangelho, de quem se propõe a fazer um caminho de conversão a partir da escuta do Evangelho. Por isso o profeta Amós não tem nenhum receio de dizer: eu estou aqui para anunciar esta palavra, e quem me pediu o anúncio desta palavra foi Deus, e é a Deus que eu devo responder, não simplesmente a um sacerdote, ao rei, a quem quer que seja. Não é o tempo presente que nós temos que ficar preocupados, se nós como cristãos estamos agradando as pessoas, o mundo do tempo presente. Mas nós precisamos estar atentos se estamos de fato ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o apelo de Deus, e o apelo de Deus que nos leva à conversão, à mudança de vida. Não uma palavra que nos deixa tranquilos, felizes, realizados, que queremos ouvir e escutar aquilo que nos agrada, aquilo que faz bem ao coração, aquilo que faz bem às minhas ideias. Nós, o Evangelho, os cristãos, não vieram para se contentar às coisas do mundo, mas justamente para ser um sinal de contradição nesta realidade, como sinal da presença do amor de Deus, que nos convida à conversão e à mudança de vida. Esta é a finalidade da evangelização, esta é a finalidade da pregação do Evangelho. É para isso que nós queremos ser cristãos, para isso nós recebemos a palavra, para isso nós nos alimentamos da Eucaristia, para que ela nos impulsione na força do Espírito ao testemunho da nossa fé. Que Deus nos ajude nesta caminhada,
e que o Espírito Santo de Deus seja sempre uma luz para os nossos passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.